Todo mundo vai concordar comigo. Beijar na boca é muito bom. Mas você conhece o lado perigoso dessa prática tão gostosa? O beijo pode ser um meio de transmissão de doenças, como, por exemplo, herpes, sífilis, gengivite, sapinho e até HIV. Mas calma, existem cuidados simples que você pode evitar. Podem evitar também esses incômodos. E para nos explicar as formas de prevenção, eu recebo aqui o Dr. Joel Mauri dos Santos, que é dentista, e também a Ivonete, gerente da Vigilância Epidemiológica. Muito obrigada pela participação de vocês. Bom, eu citei aqui, lado positivo, são inúmeros. Eu falei antes, queima-caloria também é gostoso, a sensação é incrível. Agora, o cuidado tem que ser extremo, ou seja, principalmente, Ivonete, conhecer a outra pessoa, quem está beijando. É verdade, né? Porque na realidade a gente deve ter muito cuidado e muito critério nisso, né? Porque todas essas doenças que você repassou ali, né, que a gente já tinha conversado, realmente elas podem ser transmissíveis através do beijo, né? Então, alguns critérios vai ter que ter, porque não está escrito na testa que aquela pessoa tem a hepatite ou tem, principalmente o herpes, né? Então, tem que ter cuidados, né? E assim, a gente vê muito jovem, qualquer coisa chegando e beijando todo mundo, sem conhecer ou sem ter o critério realmente, né? Então, nesse tipo de coisa, a gente tem que ter esse cuidado. O herpes, na realidade, ele é transmissível na hora que você está com a ferida. Tá? Quer dizer, doenças sexualmente transmissíveis podem ser pegas também pelo beijo? Também pelo beijo, pelo beijo, né? Vamos dar um exemplo, né? O herpes labial, né? Porque o herpes, na realidade, são 3 tipos de herpes, né? Mas a gente, como está falando do beijo, vamos falar do labial. Na hora que ele está com a lesão, tá? É que você vai ser contaminada se você estiver beijando aquela pessoa. A partir da hora que o vírus do herpes entra no teu sistema circulatório, ele nunca mais sai. Ele vai e volta em períodos cíclicos que você tem, dependendo da sua imunidade, dependendo desse processo seu realmente de condição, né, de ele estar eclodindo. Às vezes eles dizem, eu estou indo no sol e apareceu a lesão. Não é o sol que aparece a lesão, né, doutor Joel? Realmente é a imunidade que vai aparecer. E às vezes a ferida não está nem aparente, está interna, é dentro da boca, e a pessoa não sabe. Como você falou, não está escrito na testa, né? É verdade, não está escrito na testa, né? Então a gente tem que ter, né? E agora, Suza, nesse período que a gente está realmente, a meningite, né, que está muito em evidência, na realidade a população pensa que a meningite é doença do frio, não é? Ela é doença cíclica, ela é doença sazonal, ela tem o ano todo. Mas nesse período agora, devido à questão do fechamento, né, de locais ali, a meningite também é transmissível pelo beijo ou pela gota, pelas gotículas. Quais são os sintomas da meningite e o que pode acarretar? Na meningite nós temos 2 tipos, né? Nós temos a viral e a bacteriana, que seria a meningocócica, né? O primeiro sintoma da meningite seria uma temperatura elevada e também a rigidez da nuca. Febre. Febre. E a febre também, né? E essa rigidez da nuca, ela é muito característica, né? Porque a meningite é o quê? É a infecção, a inflamação das meninges, que fica na região da nuca realmente, né? Então, tem que ter muito cuidado realmente, né? Não é doença só de criança, pelo contrário, tem muito adulto jovem que contrai a meningite, a gente tem lá, né, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente, né? Doutor Joel, seria o quê? A saliva seria a ponte, esse meio? A ponte seria a saliva. É a comunicação. É o elo. É porque a saliva, ela é cheia de micro-organismos, né? Ela está ali, está lotada de micro-organismos. E se você, automaticamente na hora do beijo, a contaminação. E a ponte é realmente a saliva. E a gente falou aqui, citamos 2 doenças, depois até passo mais aqui com a Ivonete, mas a cárie, por exemplo, também pode ser adquirida pelo beijo. Ou seja, a pessoa tem uma escovação super bacana, escova os dentes depois de cada alimentação, faz tudo certinho, mas vive com cárie. Às vezes pode ser pelo beijo? Com certeza, porque o vírus, a bactéria está ali, né? Então, se você expõe você a uma outra pessoa, automaticamente você corre o risco de ser contaminado. A cárie da outra pessoa vir para aquela... Ai, olha só, o que mais dessas doenças? Na minha área, ela comentou sobre a hepatite e tal. Eu diria mais a hepatite, que seria uma área que nós estamos com um profissional. A cárie, a gengivite. Gengivite também? Sim. E quais são os sintomas da gengivite? Não, você vê a inflamação gengival, você vê o sangramento na sua gengiva. Você olha uma pessoa, às vezes você consegue ver que a gengiva está bem avermelhada. Você tem um contorno no seu dente, você observa. Quando você olha alguém,
você vê que tem um contorno avermelhado. Isso é gengivite. E pega também com um beijo, então. Sabe o que acontece também, doutor Joel? Muitas pessoas têm piercing na língua, na boca. E aí, a probabilidade de contrair é maior? É maior, com certeza. Por quê? Não, o piercing você fica uma área meio aberta ali, né? Uma área aberta, então automaticamente você corre um risco muito maior. Bom, então a higiene é fundamental. Com certeza. O que seria a higiene correta? Não, a higiene seria escovação, fio dental, bochecho, se precisar. Mas o básico seria fio dental e escovação. Uma boa escovação e um bom fio dental. E eu sempre reforço muito o fio dental. As pessoas não têm muito hábito ainda de usar o fio dental. Mas, ao meu ver, assim, eu vejo a grande sacada é usar fio dental, assim, muito bem, assim, 3 vezes ao dia, sempre após as refeições. E com relação à escova, uma escova elétrica também é interessante. A escova elétrica, ela aumenta 4 vezes o grau de qualidade da escovação em relação à escova comum. Olha só, interessante. Aqui no Brasil ainda não... Agora que está entrando a escova elétrica, mas no exterior é muito forte a escova elétrica. Interessante. Você imagina uma escova elétrica, sempre que eu faço uma comparação, não sei se é uma comparação muito correta, mas assim, entre uma mangueira lavando a sua parede lá e um lava-jato. A escova elétrica é isso. Ela trabalha... é mais eficiente. 4 vezes mais, isso é muita diferença. Bom, viu, pessoal? Daí a dica aí, escova elétrica. Ivonete, eu falei aqui, citei no início, HIV. Aí as pessoas falam, mas não pega AIDS pelo beijo, mas o vírus HIV, se a pessoa tiver alguma ferida, pode vir. Isso, se tiver alguma lesão, né, doutor Joel, um sangramento, ela pode ter essa transmissão, que é uma porta de entrada, né? O HIV vai pegar, você vai ser contaminado através de você ter uma porta de entrada, tá? Como as outras doenças também, tem que ter uma porta de entrada para aquela pessoa ficar realmente doente. Mas quando você estava falando do piercing, Susan, e o doutor Joel, a gente estava conversando lá fora, por que o piercing? Ele é bonito, não é nada contra isso, mas a gente sabe que na nossa boca existem em torno de 250 diferentes espécies de bactérias, né? O piercing, ele acumula muito mais, né? Muito mais esse tipo de coisa. Então, é realmente um grande foco de transmissibilidade. Né? Ivonete, o tal sapinho. A monilíase. Conhecido sapinho. O sapinho. O sapinho também é transmitido, né? As pessoas que têm HIV, muitas delas, elas têm muita monilíase, né? Tanto a nível da região bucal quanto a nível de esôfago, né? Então, nessa transmissibilidade, nesse beijo, vai transmitir também, sim, né? E tem alguns estudos que nessas lesões dessa monilíase tem também o vírus do HIV. Olha só. Então, daí tem que ter muito critério e muito cuidado, realmente. E daí, assim, tem a gripe, por exemplo, num espirro pega-se gripe de uma outra pessoa. Então, da mesma forma, o beijo também. Até agora, H1N1, que a gente sempre fala aqui com Ivonete, H3N2 também. H3N2, isso. Né? O H3N2 e o H1N1, né, ou as gripes em si, elas são mais transmissíveis via contato, né? Então, normalmente a mão, vou no espirro, alguma coisa assim, eu estou colocando, né? Esse vírus dentro da minha boca realmente está entrando para o meu sistema respiratório, né? Então, isso realmente é preocupante, né? Mas a meningite, como a gente estava conversando, ela é extremamente séria no beijo. A hepatite B, ela é extremamente uma fonte de infecção do beijo, né? A monilíase, que seria o sapinho, também é uma fonte de infecção realmente do beijo, né? Tá certo. É bom lembrar que a gente não é contra o beijo, né? Pelo que eles estão falando. Não, pelo amor. Beijar sim, mas com cuidado, né? Os benefícios do beijo. São inúmeros, né? Daqui a pouco as mães nem deixam mais as meninas sair de casa, porque não? Calma, gente, não não é sai de por aí. casa porque pode correr o risco de um HIV, né? Não é bem assim. Eu acho que, na realidade, é que você comentou. Você tem que, de preferência, conhecer a procedência, conhecer o parceiro, né? De onde ele vem, como ele é. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Ivonete, sempre pela presença aqui no nosso programa. Doutor Joel, muito obrigada também pela participação. Eu que agradeço.